boa noite. Uma boa noite. Sejam todas bem-vindas. Boa noite. Boa noite. Hoje uma live muito especial. Olá, Fabi. Boa noite, querida. Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda. Bem-vinda a essa live tão especial de Dia das Mulheres. Nosso dia, né? Tô aguardando uns minutinhos, tá? Que eu acabei de iniciar para as mulheres chegarem, nossas flores chegarem também para nossa conversa. Hoje é um dia internacional das mulheres, né? O quanto que a gente tem a comemorar e também a rever nas nossas vidas, dentro de nós, fora de nós, né? Boa noite, boa noite. É um dia de reflexão, né? É o Dia Internacional das Mulheres. Boa noite. O Dia Internacional das Mulheres, ele é um dia de reflexão, né? Como eu disse, quantas coisas a comemorar, mas quantas coisas que a gente ainda precisa enfrentar dentro e fora de nós, né? Ressignificar esse feminino na sociedade, nas relações, nas famílias. Quanto que o feminino, ele é tão sagrado, mas infelizmente... Boa noite, Lu. Quanto que o feminino, ele é sagrado, ele é poderoso, mas pela nossa história, né, pelo transgeracional, pela nossa família, pelas nossas crenças, pelo que a gente viu nas nossas famílias, pelos padrões de vó, de mãe, de tias, da sociedade e das dinâmicas que nós criamos com o masculino. O quanto que nós fomos nos perdendo desse feminino tão sagrado, que na verdade ele está dentro de nós, mas ele está encoberto por medos, por crenças, por falta de amor próprio, que a gente acaba abafando essa potência que ele tem. O feminino, flores, é uma coisa que parece tão banal, mas ela já resume tudo. Nós mulheres, nós temos a condição física, emocional, de gestar um filho, um ser dentro de nós. O quanto isso é um amor incondicional, o quanto nós conseguimos proteger um ser, o quanto isso é sagrado, é divino, é amor incondicional. Mas isso foi se perdendo com o tempo. Vocês também podem ir aqui falando para mim, tá? Se tá fazendo sentido para vocês. O quanto nós viemos de uma sociedade, infelizmente, de gerações e diversas gerações muito machistas, de um masculino também fora do equilíbrio, que eu vou falar bastante aqui hoje para vocês, que nós fomos nos adaptando também aos desequilíbrios dessa sociedade mais agressiva, mais abusiva, que nós chamamos do patriarcado, que tem o machismo e o abuso junto, tá? Então, para falar com vocês hoje em relação ao feminino, e a live, o tema é o feminino ferido. O que é o feminino ferido, flores? É o nosso feminino não em equilíbrio na nossa vida. O que é o feminino? Primeiro, uma pergunta, tá, flores? Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, né? O som tá bom? Eu acabei não perguntando, tá? Vocês só me confirmam, por favor, tá? Se tá legal o som. Se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, tá? Me dão um feedback aqui. Então, flores, não tem como eu falar de feminino sem explicar o que é o feminino dentro de nós. O feminino é a energia yin, é a energia de introspecção, de nutrição, é a energia da intuição. Essa energia, obrigada, Fabi, do feedback, tá?
essa energia do gestar, do acolher, do maternar, do embelezar, da sensualidade, de ter uma conexão além, aquele sexto sentido que nós mulheres temos, né? E a intuição de mãe, então, quando a mãe fala algo para nós, a gente tem que ouvir, né? Quantas coisas nós não ouvimos, né? Que nossas mães nos alertaram, que elas tinham muita razão. Então isso é o feminino, essa energia mais sutil. E o que é o masculino? Eu tenho que explicar os dois para vocês conseguirem diferenciar. O masculino é a energia yang, é fora, para fora. É a provisão, é a ação. É essa energia de coragem, né? De ir para a vida. E nós, mulheres e homens, nós temos o yang e o yin. Nós temos o feminino e o masculino dentro de nós. Só que quando essas energias não estão em equilíbrio na nossa vida, tudo fora de nós também não vai ficar em equilíbrio. E se a gente for analisar a sociedade como um todo, da história que eu comecei iniciando a introdução aqui para vocês na live, do quanto esse masculino se formou, acabou se tornando de gerações em gerações muito patriarcal, muito abusivo, muito machista. E nós fomos nos adaptando também ao modo de sobrevivência de lidar com tudo isso. Então, nós fomos nos tornando mais submissas, as nossas avós, nossas mães de gerações anteriores mais ainda, que elas para se adaptarem e sobreviverem, porque era a energia predominante, certo? Então, antigamente as mulheres não trabalhavam, dependiam dos homens, muito mais que hoje. Então, elas se submetiam muito mais a esse tipo de abuso, de violência, de quando o masculino não está em equilíbrio nos homens. Porque quando o masculino está em equilíbrio nos homens, os homens não são agressivos, não são abusivos. Então, de todas as formas, quando o masculino não está em equilíbrio nas mulheres, e nem o feminino também nas mulheres e nos homens também, vem os desequilíbrios em vários sintomas que eu vou aqui explicar para vocês. Então, as mulheres foram sim se adaptando, e com a evolução, e do que nós vimos as nossas avós sofrerem, as nossas mães sofrerem, né, Flores, vamos pensar. Foi difícil, né, a gente ver, por exemplo, nós vimos, né, avós sendo agredidas verbalmente, emocionalmente, fisicamente, muitas vezes, serem abandonadas com filhos, e o que isso acabou deixando no nosso inconsciente, o modo proteção. Eu não posso confiar, os homens não são de confiança, e hoje eu tenho que ser independente. Que isso em equilíbrio é ótimo, é isso mesmo. Nós mulheres precisamos ter o nosso dinheiro, nós precisamos ter esse lado profissional de ser bem-sucedidas, entender o que a gente é, o que a gente gosta de fazer. Mas por tanto sofrimento que nós vimos das nossas ancestrais, a maioria de nós fomos para outra polaridade do feminino, que é o tema central aqui da live hoje, que é o feminino ferido, que é aquele feminino que se protege, que ele entrou no modo sobrevivência, que é o quê? Eu não posso ser cuidada, porque eu não posso confiar nos homens, porque eu posso sofrer. Só, Flores, que isso, como eu disse, no caminho do meio, no equilíbrio, da gente ser independente, da gente não precisar depender, até porque é mais saudável para um relacionamento, por exemplo, quando ele está no eixo, no centro, no equilíbrio, ele é positivo. Quando ele vai para outra polaridade, não. Porque, por exemplo, quando a mulher ela é muito energia yang, ela está muito nessa polaridade masculina, ela até afasta do campo dela, ela acaba afastando do campo dela os homens. Me falem se isso faz sentido para vocês, se vocês já perceberam isso com vocês ou com amigas, tá? Se a gente não está numa energia feminina, lembra, o feminino é o receber, é o acolher. Se a gente tem essa energia masculina machucada, feminina machucada, a gente já está no nosso campo informando
que não tem espaço na nossa vida para um homem, para o masculino. E como o nosso feminino está ferido, que a gente está na proteção mais no masculino, devido aos nossos traumas, a gente acaba também, a maioria das vezes, por ressonância, atraindo um masculino que não está saudável. Um parceiro que vai ter os padrões iguais ou parecidos com dos nossos pais. E nós vamos atrair dinâmicas parecidas dos relacionamentos dos nossos pais. Então, vocês que estão aqui acompanharam as lives que eu fiz do amor próprio, onde eu falo muito em relação a essa questão de quantos modelos da nossa infância, eles programam as nossas crenças. Eles programam quem a gente acredita que a gente é e os modelos de relacionamento. Se lá naquela época, com a nossa consciência de criança, com as nossas ferramentas interiores, a gente não conseguiu dar um bom significado, achar uma solução positiva para aquela dinâmica que a gente via na nossa família, a gente congela naquela dor. E a gente passa a funcionar a partir de traumas, de medos, de modo de sobrevivência. E a gente estar com o feminino em desequilíbrio é um modo de sobrevivência. É um modo que não está em equilíbrio, não é o natural de nós mulheres. Que a gente acaba o quê? Buscando muito mais essa realização material, mas exacerbada. Por quê? Se eu não posso confiar, eu não posso relaxar e eu me sobrecarrego. E como eu falei, se a gente não está no eixo, no equilíbrio, a gente não vai atrair um homem também com um masculino em equilíbrio legal. De repente ele vai ser ou uma pessoa mais agressiva ou o masculino em desequilíbrio, onde de repente ele é mais apático. E como você tem essa energia mais, está na energia mais yang, né, por modo proteção, você acaba atraindo um homem, vamos dizer, mais fraco, que ele tem o yang menos forte e que de repente é mais acomodado. E quantas vezes, né, chega aqui no consultório, né, algumas pacientes falando, né, eu que dou conta de tudo, eu que cuido dos filhos, eu estou sobrecarregada, eu estou cansada, eu tenho que pagar contas, eu trabalho também, mas em casa só eu que cuido dos filhos. Então veja bem, se um relacionamento é equilíbrio e os dois estão indo para a vida para trabalhar, para trazer sustento para casa, o porquê que só a mulher tem obrigação com os filhos? Isso, Flores, é um sistema patriarcal, machista. Percebem? Hoje, os novos relacionamentos, né, graças a Deus, a melhora ainda tem que ser muito maior, né, a mudança. Mas hoje já nós vemos movimentos, né, de homens que ajudam mais em casa, de homens que dividem melhor as tarefas com as esposas, porque é muita sobrecarga. E aí depois eles não entendem por que a mulher está irritada, está estressada e chata muitas vezes, porque quem que aguenta, né, Flores, uma sobrecarga desse jeito? Só que aqui, como eu trabalho com vocês, mulheres, eu sempre trago aqui o que? A consciência para vocês do que? As pessoas só fazem com a gente o que a gente permite, né? O quanto que a gente acaba, por esse modo proteção, querendo dar conta de tudo, porque a gente não pode confiar em ninguém, não pode confiar nos homens, a gente pode ser abandonada, pode ser traída, enfim, pelos nossos traumas, e a gente acaba querendo ser a heroína. A gente acaba querendo ser a Mulher Maravilha, a She-Ra, que carrega tudo e todos nas costas, porque a gente tem que mostrar o nosso valor e provar para todo mundo que a gente não precisa de ajuda. A gente se sobrecarrega, se desconecta da leveza, porque o feminino, ele é mais leve, ele é mais sutil, ele é mais sensual. Ele não é esse trator. O homem tem essa energia, né? É o natural dele, a base natural dele, né? De ir para a vida, de prover. E nós também temos isso dentro de nós. Mas repito, quando isso não está em equilíbrio, a gente sai da nossa energia, da nossa essência natural. Porque nós conseguimos sim ter um equilíbrio de uma ação, de ir para a vida, de ter uma independência, uma segurança com nós mesmos, mas uma ação mais
amorosa, mais sutil. Não a gente querer se igualar aos homens nessa energia masculina também, porque a gente sai da nossa essência e fica o quê? Pesado. Vão me falando se está fazendo sentido para vocês, tá? Vai ficando muito pesado. A gente quer dar conta de tudo para provar o nosso valor, só que claro que ninguém vai reconhecer, porque não é natural, não fica saudável. Então você também não está feliz fazendo tudo isso que você faz, você só está por dentro se ferindo cada vez mais, abafando essa essência natural do seu feminino e não consegue mais ser você mesma e se perde de você, da sua essência de mãe, essa essência de mulher que a gente precisa ter, mesmo sendo profissionais, mesmo trabalhando. Tá fazendo, né, querida? Então, se a gente não fica no nosso eixo feminino, muitas coisas, flores, começam a desequilibrar a nossa vida, tá? Me dê um feedback aqui, tá boa a imagem, né, o som, né? Estão me ouvindo bem ainda, né? Oi, Isa, tudo bem, querida? Me fala se o som tá bom, tá? Por favor, se a imagem também está boa. Então, flores, se a gente se sobrecarrega desse jeito, não estando na nossa energia natural de mulheres, de feminino, os problemas são muito grandes, dentro de nós principalmente, tá? Então, o que a gente tem que observar bastante é o quê? O quanto nós estamos buscando essa aprovação da sociedade. Que bom, Fabi, obrigada. Quanto nós estamos buscando essa aprovação da sociedade, achando que a gente precisa ser mais masculinas. Então, assim, a essência do que eu quero trazer aqui para vocês não é que, nossa, então, Carol, então eu não posso trabalhar mais, eu vou ficar em casa. Não. Vocês devem e têm mesmo que trabalhar, mas jamais perder essa energia feminina. E outra coisa, vocês que têm filhos, então, o quanto a gente precisa arrumar estratégias de estar mais presente com nossos filhos, ter um pouco mais de horário, ou o momento que está com eles, ter uma presença amorosa, afetiva, uma presença mesmo. E aí, claro, quem é casada, né, temos muitas mães solos, né, que aí a gente também tem que buscar o quê? Tirar muitas mochilas e pesos do perfeccionismo, da casa, por exemplo, ou se você tem um parceiro, dividir melhor as tarefas, sim, para você ter um tempo maior com os filhos, porque eles precisam muito dessa nutrição de nós mães. Senão, gente, lá na frente, isso vai fazer falta. É muito importante esse momento, o momento que for, mas ele for um momento profundo, de atenção, de amor, tá? Os filhos precisam da presença afetiva da mãe. Como eu disse, a mãe é nutrição. O feminino nutre o ser. O feminino valida o ser humano. Nosso primeiro contato é a mãe. A mãe é quem nutre. Além dela gestar a gente, gerar, nutrir, ela nos amamenta, ela nos alimenta, ela nos cuida. Então, o quanto que essa nutrição forma quem nós somos, a nossa percepção de conteúdo interior, de preenchimento interior. E isso fez falta de alguma forma para nós. Então, hoje que nós temos conhecimentos como essa live, tantos conteúdos disponíveis de o quanto essa nutrição faz falta para a formação de um ser humano que se sinta inteiro. Isso está na mãe, os filhos precisam de nós. E lembrem, quando a gente não está no feminino saudável, a gente não consegue estar disponível para os filhos, porque a gente tem uma carga muito grande nas nossas costas, querendo se igualar ao masculino, fora da sua energia, da sua essência, fora da sua base mais nutridora, mais acolhedora. E os problemas vêm, a conta chega para a família, para os seus filhos e para você.
Então, use essa live de orientação do que você pode melhorar na sua vida, do que você pode mudar. Porque nós estamos sempre em tempo de mudar o que precisa, né? E de alguma forma corrigir algo dentro de nós. Certo, flores? Então, lembrem. Da mesma forma que se a gente tiver muito nessa polaridade masculina, você vai acabar atraindo ou alguém abusivo, que tem essa energia yang muito exacerbada, grosso, chucro, narcisista, abusador, manipulador, porque a energia da pessoa está em alta, a masculina. Ou se ele está com o feminino em desequilíbrio dentro dele também, ele pode ser aquele cara mais pacato, que não tem essa energia de ir pra vida, de prover, e você fica ali fazendo o papel dos dois, se sobrecarregando, buscando ser essa Mulher Maravilha, que só você está se permitindo ser, está aceitando ser, pelos seus medos de não ser valorizada, pelos seus medos de ser rejeitada, medo do abandono, porque lembrem, os nossos medos, eles são infantis. Os nossos medos que nos controlam até hoje, que nós não resolvemos o nosso inconsciente, eles são os nossos medos da nossa infância, dos nossos primeiros relacionamentos, de quando a gente se sentiu rejeitado, sem valor, desaprovadas, nos sentimos abandonadas, e você começa a funcionar, continua funcionando nesse mesmo modo infantil, buscando alguém que te aprove e buscando não ser abandonada, só que você não está vendo que você está se abandonando, certo? Você está saindo da sua energia de essência, que é esse feminino, que é essa energia mais sensual. Não é o sensual pejorativo, tá, flores? A mulher, ela é sensual sendo ela, sendo feminina. Não é sendo vulgar, precisando expor o corpo. E também não estou julgando aqui quem faz isso, quem usa essas ferramentas, tá? Para atrair o masculino. Mas a mulher é sensual sendo ela, estando na energia de base dela. A mulher tem essa energia misteriosa, né? Mas essa sensualidade, ela é da essência, tá? Aí vocês podem me perguntar, Carol, mas como então eu consigo equilibrar esse feminino dentro de mim, né? Para ele exteriorizar na minha vida? Sempre, flores. Não tem outro caminho que mergulhar. Essas respostas estão dentro de vocês. Eu sempre falo isso para vocês. Quando você se conhece, você pode mudar. Nós só mudamos o que nós conhecemos. Como eu sempre falo para vocês. Você fazer um processo de autoconhecimento ou uma introspecção, você entender os modelos de relacionamentos da sua vida, você analisar relacionamentos dos avós, dos seus pais, você vai começar a entender como a sua criança percebeu aquelas dinâmicas. E a partir disso, você consegue analisar o feminino, o modelo do feminino na sua família. E ao que você está identificada. Porque quando a gente nasce, nós somos uma folha em branco. E para existir, a gente se adapta ao meio. A gente se adapta e a gente começa a funcionar por modelos. Uma criança modela os relacionamentos, certo? Como eu sempre falo aqui para vocês. Uma criança não nasce sabendo. Na verdade, desde a formação dela lá no útero, ela já está sendo programada. Pelo que ela sente através da mãe, pelo ambiente. O ambiente ela sente, ela já percebe o que a mãe sente, o que está acontecendo. E tudo isso vai ficando no DNA. Então, no nosso DNA já existem padrões de relacionamento. E lembrem que eu falei no começo, pelo modo sobrevivência, para a gente se adaptar e a gente pertencer, ser aceitas.
pelos nossos medos inconscientes, que são da nossa criança interior, a gente vai se moldando. Então, se você entendeu que você precisa ser essa mulher que faz tudo, que não depende de ninguém, que não precisa de ajuda, que pega tudo, todas as cargas e coloca nas costas para provar o valor dela, que não aceita ajuda. Quando você vê, você pode estar doente e você está totalmente fora dessa essência receptiva que é o feminino. E aí, muitas vezes, vocês chegam pra mim e falam, nossa, Carol, eu só começo um relacionamento, o cara some, ou ele não quer nada com nada, ele tá indisponível. Claro, o seu campo é de uma mulher que não precisa ser cuidada, certo? Essa mulher na energia totalmente yang. Claro que o seu campo afasta naturalmente o masculino de chegar na sua vida. Ele não tem lugar para estar na sua vida. Percebem? Ou senão vocês atraem aquele padrão disfuncional. Então lembrem, a gente atrai o que a gente é. A gente atrai o que a gente conseguiu transformar dentro de nós. E aí, através da física quântica, da lei da atração, a gente atrai pessoas com padrão semelhante. Então, se você está numa energia muito masculina, repelindo, você vai atrair um homem indisponível para validar aquela sua crença, que você acredita que você não pode confiar nos homens e que você tem que ser independente e que você não pode confiar neles, certo? Então, olha quantas consciências vocês estão tendo aqui, que vocês vão poder o quê? Trabalhar isso dentro de vocês, ressignificar isso dentro de vocês de uma forma profunda, para não ficarem mais nesse modo proteção que vem dos medos. E o quanto, né, Flores, muitas chegam também para mim e falam, né, o meu esposo não tem atitude, eu que pago todas as contas, eu me sobrecarrego. E claro que impacta tudo, o relacionamento, o diálogo, impacta a vida sexual, porque tudo isso vai minando essa energia atrativa, né? Não tem como manter essa atração se as polaridades masculinas e femininas não estão saudáveis nos dois. Outra coisa que o nosso... Fabi... Faz parte. Que bom que você tá aqui na live para você ter consciência, né? E conseguir ir transformando. Olha que bom, né? E outro erro muito grande de nós mulheres, estamos fora do nosso feminino saudável. Nós queremos ser as mães dos nossos parceiros. Me falem se isso faz sentido. Nós já temos essa energia maternal. E a gente projeta isso no nosso relacionamento. E os homens, eles querem ser cuidados, a maioria. Eles querem ser cuidados. Porque eles já vêm com essa carência, muitas vezes, de mãe. E eles projetam também na parceira. E nós, quando nós temos essa energia Yin, que é a feminina, que ela não está em equilíbrio, ela vai pro outro polo daí, de cuidar de tudo, de todos, a gente acaba fazendo do parceiro um filho. Então põe a comida no prato, vai viajar, você que arruma a mala. Então é um filho. Olha como isso vai minando essa energia também do casal. E o quanto nós fazemos isso, nós permitimos que façam com a gente e a gente também acaba fazendo. Cria-se uma simbiose nesse relacionamento, né? Muitas vezes também, né, as mulheres buscam um pai no relacionamento. Então elas buscam esse homem que cuide mais, porque lá atrás faltou algo para elas. E aí, é claro que aquela questão da conexão sexual vai acabando, porque você projeta uma imagem de pai no parceiro, ele projeta uma imagem de mãe em você. A gente não transa com pai e com mãe, certo? Então, vocês, inconscientemente, pro inconsciente de vocês, aquela figura é o pai, aquela figura é a mãe. Gente, isso mina a relação sexual.
Então, olha quantas coisas a gente precisa estar presente, que as nossas carências vão fazendo o quê? Vão fazendo a gente projetar e buscar isso no parceiro. Boa noite, flores que estão entrando agora. Boa noite, sejam bem-vindas. O quanto essa energia não em equilíbrio, os extremos dela, elas vão trazendo isso. Então, eu tô aqui discorrendo para vocês o que essa energia em desequilíbrio traz pra gente, para vocês irem identificando e conseguindo terem ações conscientes para mudar isso, tá? Então, o feminino ferido, flores, é isso. O quanto a gente está assumindo papéis e posições muito masculinas na sociedade pra gente ou se sentir valorizada ou por modo proteção. Pelo modo de eu não posso depender de ninguém, então eu tenho que dar conta de tudo. Então eu vou ser essa mulher maravilha que vai carregar o mundo nas costas. E o peso chega. O peso chega e a conta vem alta. Então, flores, o que eu sempre falo aqui, caminho do meio. Nunca se esqueçam, vocês são mulheres. Nós somos mulheres. A nossa energia feminina, ela precisa estar em equilíbrio na nossa vida. Pra gente dar uma base emocional, primeiro para nós mesmas mais saudáveis, porque a gente não fica confortável também buscando ter uma energia que não é nossa por natureza, dessa energia muito yang, de tá muito fora do equilíbrio, de totalmente indo para a vida só no masculino, só nessa ação, e a mulher precisa desse eixo, ela precisa estar no equilíbrio, certo? E também na submissão, que é o feminino na polaridade muito abaixo, que é a permissividade, porque se eu não confio que eu tenho esse masculino saudável, equilibrado dentro de mim, eu também não confio que eu possa me nutrir, que eu não acho que eu possa, que eu tenho capacidade profissional, eu vou ter que depender, então eu vou para outra polaridade, que é o que? A permissividade, a passividade, que é o que? Eu não confio em mim, porque eu não consigo buscar os meus próprios recursos, então eu tenho que aguentar abusos, violência de todos os tipos, depender. E claro, né, que se a gente não confia em quem nós somos e a gente aceita os abusos, a gente vai atrair abusadores. Que vão fazendo a gente se sentir cada vez menos capazes, cada vez menos mulheres como um ser espiritual, eu tô dizendo, e você não sai desse conflito. Então, o medo, flores, o medo é o problema de tudo isso aqui que eu estou dizendo. Aquele medo lá do passado, da sua criança interior, que fez você ter medo, medo de ficar sozinha, medo de faltar, medo de não ser aceita, medo de ser abandonada, que são as maiores feridas que nós temos, medo de ser traída. Tudo isso vai fazendo a gente o quê? Aceitar o que a gente aceita e não estar conectado com o que? Com a nossa essência, com o nosso valor pessoal. Porque antes de sermos aqui essa mulher no físico, matéria, nós temos uma essência, um espírito, uma alma, uma personalidade, que a gente começa pelos medos, por esses medos de sobrevivência, a gente se desconecta da essência do ser. A gente fica no modo ter e proteção e se desconecta do ser. E a raiz de tudo é o medo. E o medo, flores, ele é o contrário do amor. O medo é o contrário da confiança na vida. O medo é o oposto do amor. Quando a gente está desconectado dessa energia saudável, da desconexão da nossa essência, da nossa centelha divina, a gente fica nesse modo sobrevivência, que é ou eu me protejo, ou eu luto muito, ou eu fujo. Ou eu fujo de quem eu sou, ou fujo da realidade, ou eu luto muito, luto e não estou dentro de mim, que a mulher precisa dessa introspecção também. A mulher precisa estar mais interiorizada com essa energia yin e saudável, para ela encontrar com ela, com essa intuição,
com essa essência espiritual que nós temos por natureza. A mulher é a energia da criação, então ela é a energia da criatividade. O feminino é a criatividade nas nossas vidas. Nós mulheres somos muito criativas, né? Nós decoramos a nossa casa, nós embelezamos o meio que a gente está vivendo. As mulheres encontram soluções emocionais, empáticas para tudo. Percebem, flores? E claro que o masculino tem uma contribuição gigante deles no mundo, que o masculino é o mais prático, é o racional. Quantas vezes nós precisamos estar com o nosso yang, nosso masculino dentro de nós mais harmonizados também, pra gente, tem momentos que a gente precisa estar mais racionais, né? A gente precisa ter essa energia mais prática. Mas lembrem, se a gente vai muito para outra polaridade, a gente começa a ter sintomas, porque não é o natural, não é a essência. Quando a gente sai da nossa essência, a gente não está conectada com o que nós realmente somos. E é isso mesmo, Lu, que você falou, como o medo tem te paralisado. E paralisa muitas de nós. Porque pensem, flores, lá atrás, na nossa infância, nós tivemos muitos medos. E os nossos medos não foram medos fantasiosos, tá? Eles foram medos que nos trouxeram perigo de sobrevivência. Esses medos que eu falei para vocês, que desconectam a gente da nossa essência, do nosso feminino natural, são os medos do abandono, por exemplo. Do medo que atenta contra a vida. Se uma criança de 1 ano, por exemplo, a mãe demorou para ir no quarto e ela estava com fome, para ela aquilo lá era um perigo de sobrevivência, um risco de morte. Se, né, para ela, na percepção dela, na ótica dela, dentro dela, ela se sentiu abandonada, ela tem um medo de ser abandonada. E aí tudo isso começa a programar os nossos modos de proteção, de sobrevivência, que tiram a gente do nosso eixo de equilíbrio, tá? Exato, Lu. A procrastinação por medo de errar é um medo do fracasso. Que bom que você trouxe isso aqui, Lu. Flores, o medo do fracasso paralisa muito. Porque a gente está preocupada com a aprovação. Por quê? Nós fomos muito desaprovados na nossa infância. Se a gente não trabalha a nossa autoaceitação, que é de reconhecer a nossa luz e entender que se eu ainda não acertei algo é porque eu estou em desenvolvimento, você fica no modo proteção. Eu não vou fazer para não ser rejeitada. Eu não vou agir para não fracassar, porque se eu fracassar vai doer muito essa sensação de não ter valor. E a gente acessa as memórias lá do passado, de quando a gente de repente sofreu uma humilhação por errar, quando a gente sofreu um julgamento muito forte, às vezes na escola ou até na família, nós somos desvalorizados, comparados. E tudo isso vai criando o quê? Isso mesmo, eu não vou fazer nada porque é melhor do que eu acessar de novo essa sensação de fracasso. Então é melhor eu procrastino. A gente procrastina não é porque a gente é preguiçoso. A gente procrastina por um medo. É um medo de fracasso, um medo de ser rejeitado, medo de ser julgada. E se você tem essa ferida, mergulhe nela, encare e vai ressignificar. Porque esse medo da rejeição, ela paralisa o seu desenvolvimento em todas as áreas. Que a gente acha que a gente precisa ser aceito pelo outro. E isso é um medo infantil, tá, flores? Tentando não procrastinar, deixar para exatamente. E aí, Lu, a gente vai criando estratégias para agir. Sabe aquela frase, vai com medo mesmo? Ela é perfeita, né? Ela parece meio, é uma frase muito falada, mas ela é pura verdade. Se você encara os medos de frente, cada vez você vai encarando um medo, dando um passo de cada vez, você já vai estar ressignificando, tá? Ressignificar é isso. Ressignificar é você encarar, é você pensar sobre você. Então, disso tudo que eu aqui comentei com vocês, vocês vão conseguir elaborar, tá? Em terapia a gente fala elaboração.
O que é elaboração? O terapeuta, como eu, traz para você consciências de como se formam as suas crenças, do porquê que você não está no feminino saudável, o que a sua história contribuiu para isso. E aí você, dentro de você, começa a conversar com você, que é essa elaboração, essa autoanálise. Você analisa a sua biografia, a sua vida. E aí você vai conseguindo entender o porquê você tem medo do que você tem medo. E aí você age em prol disso. Vocês já viram as pessoas que têm medo de altura, que elas só param de ter medo de altura quando elas encaram o medo da altura? Elas vão lá no prédio alto, elas encaram aquele medo gigante e elas percebem que elas são maiores que o medo. Então, tudo é assim, Flores. É realmente a gente encarando nossos medos, que a gente percebe que eles só são uma ilusão. O medo, ele é saudável no sentido de nos proteger, mas no natural, né? Se a gente não tivesse medo, por exemplo, de altura, um medo natural saudável, a gente pularia do prédio, porque a gente acharia que a gente não morreria. Então, o medo no equilíbrio, ele é positivo. Só que as nossas histórias, elas nos colocaram nos medos muito exacerbados, né? Porque os traumas nos fizeram ter muitos medos, que são os medos da sobrevivência. Então, exatamente, se você começar a pensar que o medo, ele te protege, que ele é seu amigo até um certo ponto, mas que daqui pra lá ele já está te atrapalhando, ele está virando seu inimigo, você começa a colocar ele no lugar dele, sabe? Não, você já está virando uma ilusão, você está virando uma fala na minha cabeça, vozes, fantasmas que não são reais. Porque nem aconteceu, eu já estou prevendo. E se você acredita, ficar pondo energia naquilo, aquilo acaba acontecendo na sua vida, certo? Porque tudo que a gente tem certeza que vai acontecer, acontece. Lembrem, só existem 2 sentimentos, na verdade, que é o amor e o medo. Se você está no medo, você está ao contrário do amor, que é a energia, a maior energia do mundo. O amor é Deus. O amor é a fé. O amor é o bem. Através do amor tudo acontece. Através do amor a gente prospera, a gente cria nossa realidade. Então lembrem, os nossos traumas nos desconectaram desse amor em essência dentro de nós, que é o nosso valor. Então a gente vai para o modo proteção exagerado, porque a gente não se sentiu protegidos. Nós nos sentimos muitas vezes abandonadas, desvalorizadas, rejeitadas, traídas, humilhadas. E a gente começa a criar mecanismos de sobrevivência, né, Flores? Porque assim, se a gente se sentir insegura, com aquelas ferramentas interiores de uma criança, a gente vai buscando alternativas. O nosso cérebro vai buscando caminhos para sobreviver, tá? E aí, quando a gente vai para a adolescência, isso vem de uma forma maior, né? Pra gente olhar para aquilo, mas a gente não tem maturidade. E quando a gente chega na idade adulta, que a gente começa a ter uma consciência de que os nossos medos não são tão normais, que nossos resultados não estão tão legais, que a gente começa a ter uma maturidade emocional. E aí tá na hora da gente correr atrás do prejuízo, do que lá atrás a gente não teve um ambiente que ajudou nisso, e nem um apoio emocional, né? Porque os nossos pais, muitas vezes, a maioria das vezes, eles não estão preparados emocionalmente para nos ajudar a ressignificar isso. Por isso que cabe a nós, né, na idade adulta agora, correr atrás desse prejuízo, vamos dizer assim, né? Ressignificar isso profundamente dentro de nós, para a gente transformar as nossas famílias, transformar os nossos relacionamentos com a gente mesmo, e a gente buscar caminhos para ressignificar a sociedade, né, Flores? Porque assim, os problemas da sociedade, eles são advindos dessas desconexões nos relacionamentos, na falta de base emocional, porque elas causam falta de amor. Aí criam-se os seres humanos sem empatia, abusadores, manipuladores, sociopatas, psicopatas,
pessoas carentes, assassinos, políticos que roubam, não têm empatia. Por quê? Eles não são assim porque eles querem ser, eles são assim porque algo faltou lá atrás. Então, se cada um de nós fizermos a nossa parte, que essa reforma íntima começar aqui dentro de nós, ajudar as nossas famílias, na medida do possível, né? Não querendo ser a Mulher Maravilha, como eu falei, querendo carregar todo mundo. Não, a gente ajuda até um certo ponto. As pessoas precisam querer se ajudar. Agora, filhos, a gente tem um compromisso espiritual, inclusive, com os filhos. Um compromisso cristão, um compromisso de formar um ser humano funcional para a sociedade. Para os nossos netos serem seres humanos funcionais, empáticos, mais amorosos. Então, Flores, não está tão longe, não está longe de nós a solução para o mundo melhor, para famílias restauradas, para seres humanos restaurados. Está aqui dentro de nós. E começa pela gente. Nós não somos vítimas de nada. Nós fomos vítimas, entre aspas, lá na infância, que nós não tínhamos como escolher o que faziam com a gente. A gente não tinha esse poder. Mas agora a gente tem um poder nas nossas mãos de buscar os porquês e ressignificar. Encarando nossos medos e se autoconhecendo. Para a gente sair do medo. Sair desse modo de proteção e vibrar mais no amor, na confiança. E quando a gente tira essas ilusões, esses medos da gente, a gente consegue sim se conectar com o nosso valor espiritual, da nossa essência e do nosso sagrado feminino. O quanto o nosso feminino sagrado, ele está encoberto por esse modo de proteção, sobrevivência, pelos medos, os traumas, as faltas que nós tivemos na nossa infância, os modelos sem afeto que nós tivemos. E a gente acaba se adaptando a tudo isso. Então percebem como está nas nossas mãos melhorar a nossa relação primeiro com a gente, de estar nesse feminino mais sagrado, mais divino dentro de nós, para dar essa base emocional para os nossos filhos, para também estar na nossa posição, no nosso lugar de mulher, de esposa, de filha, de irmã, de mãe, no seu lugar de mulher, de feminino na sua família. Não querer atropelar o masculino, percebem? Porque aí a gente mesmo causa tudo isso que a gente atrai. A gente mesmo causa esses masculinos muitas vezes ou agressivos ou muito fracos, submissos. Porque nós também não estamos no nosso eixo, percebem? Então nós não temos vítimas aqui, nós temos autorresponsáveis. Nós somos autorresponsáveis agora, porque hoje nós temos ferramentas, nós temos conhecimento para a gente mudar o que precisa. Leva um tempo, é um caminho, autoconhecimento, ressignificação é sim um caminho. Mas está tudo nas nossas mãos, Flores. E repito, o mundo precisa do feminino em equilíbrio. As mulheres em equilíbrio, elas têm a criatividade, elas têm essa intuição, elas acham soluções saudáveis, mais amorosas. Então não vamos sair do nosso eixo amoroso. O mundo precisa dessa nossa energia saudável, tá bom, Flores? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? Antes de eu encerrar a live, tá? Tá fazendo sentido, né? Isso mesmo, Lu. Tudo que você coloca energia aumenta na sua vida. Então, se a gente tem medo, lembra, o medo é o contrário do amor. O medo é o contrário da fé e da confiança. Você cada vez mais aumenta esse medo, gera uma ansiedade, uma insegurança, e você não se conecta com as possibilidades mais abundantes na sua vida. Tá? Então lembre, o medo é uma ilusão. O medo é o contrário do amor. O medo é o contrário do que Jesus pregou, do que Deus trouxe, que é bíblico. O amor é uma energia natural do mundo. Que bom, Lu, faz sentido. Que bom que você gosta das lives. Gratidão, viu, amor? Que bom. Que bom que te ajudou. Que bom que está ajudando todas vocês. Mas, Flores, é aí essa mensagem que eu queria trazer hoje para vocês.
tudo que é caminho do meio é saudável. Tanto o masculino dentro de nós saudável, ele é positivo. Que essa energia, né, natural, equilibrada de ir para a vida, de ter mais ação, de buscar uma provisão. Mas a gente sempre está nesse caminho do meio, que o nosso feminino precisa estar ali, né? Como eu disse, o mundo precisa do nosso feminino saudável, Flores. Senão a gente repele o masculino saudável da nossa vida também. De dentro de nós primeiro e consequentemente fora. Não tem como o masculino saudável estar presente na nossa vida se a gente não está com o nosso feminino e masculino saudável dentro de nós. Não tem como. É energia, é campo quântico, é lei da atração, tá bom? Que bom, Flores. Mas olha, gratidão pela presença de vocês aqui hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá, em relação a esse conteúdo ou qualquer outro, podem me chamar no direct, tá? Olha, todas as terças do mês de março vamos ter lives. A semana que vem nós temos de novo às 19 horas, não percam, tá? Vai ser um assunto maravilhoso também, tá? Do feminino, do mês das mulheres, não percam nos meus stories, no meu feed vai ter as informações. No grupo, quem está no grupo, tem o link na bio do nosso grupo das mulheres. Eu falo de amor próprio, de autoconhecimento. Entrem lá, é muito importante estar lá, porque lá eu passo informações, consciências, conteúdos muito importantes para você estar nessa presença de se amar mais, de ser você, de não estar nas suas sombras inconscientes, não estar no medo que te desconecta da sua real essência, que é luz e amor. E quando a gente está conectado com essa nossa essência real, a gente acessa o nosso poder interior, que a gente se desconectou pelo medo e pelos traumas. Então o caminho é olhar para tudo isso e limpar todos esses traumas, para a gente assim acessar esse valor espiritual e consequentemente a abundância material e de relacionamentos. Esse é o caminho, Flores. Iluminar dentro para iluminar fora, certo? Gratidão, tá? Uma boa noite para todas vocês que estiveram aqui comigo. Gratidão mesmo. E entrem no grupo, tá? Fiquem de olho aqui esse mês que eu vou ter bastante novidades, tá? Tanto de lives como alguns tratamentos também em promoção especial para vocês, tá? Ansiedade não é uma sombra, Lu. A ansiedade é o medo exacerbado. Ele é, de certa forma, uma sombra porque eles são traumas que você viveu na infância e que te deixaram nesse modo proteção, lembra que eu falei? Então, eu preciso estar em alerta o tempo todo. Então, esse medo exagerado dos seus traumas cria uma ansiedade. A ansiedade é querer prever o que vai acontecer para não sofrer. Então, esse ápice do medo, esse medo exacerbado, ele cria ansiedade. Mas você pode perceber que a ansiedade advém de um medo muito grande, de algo que nem aconteceu ainda, não é verdade? Porque você se baseia no que aconteceu no passado, mas você não está ressignificando que aquilo de repente poderia ter sido diferente, que hoje você tem uma nova consciência, que você pode ter novos caminhos, novas soluções, que esse medo, ele é uma ilusão. Aí quando você coloca o medo no lugar dele, de só proteção, e você não deixa ele ir para o extremo de te paralisar e te deixar ansiosa, você vai elaborando com você e você vai dissipando esse medo exagerado que te traz essa ansiedade, tá bom? Exato, esse estado de alerta, Lu, é da sobrevivência, porque com certeza você tem traumas que te deixaram com muito medo. Isso te desconecta dessa energia de introspecção, que é o feminino, que é você buscar criatividade e respostas dentro de você. Está no modo sobrevivência, do medo. Lembra que eu falei do modo sobrevivência? Olha como vai te ajudar essa informação. Tá bom, querida? Qualquer coisa pode me chamar, tá? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, tá bom? Bom, Flores, gratidão, tá? Uma boa noite para vocês, tá bom? Muito obrigada aqui pela companhia de vocês que sempre estão aqui comigo. Não deixem de seguir aqui nos stories do meu feed. Como eu disse, vai ter bastante novidade esse mês, tá? Que é o mês das mulheres. Não tinha como não homenagear vocês, né? Que estão sempre aqui comigo. As minhas clientes são mulheres, né? A maioria, a grande maioria. Eu sou especializada em ajudar mulheres. Então,
Esse mês vai ser todo dedicado a vocês iluminarem essas sombras, esses medos, tá bom? Caiu a live? Mas caiu, será que é a sua internet? Vai ficar salva sim, tá? Vai ficar salva, eu vou salvar, tá bom, querida? Gente, uma boa noite, tá? Fiquem com Deus, tá? Muito obrigada aqui pela companhia. E a gente vai conversando, vai se vendo aqui as novidades do mês de março, tá bom? Um beijo, flores. Uma boa noite, vai ficar salva sim. Gratidão.